Oi, Jean. Tudo bom? Tudo Tudo bom, bem? Paulo? Tudo bom? Tudo bem? Você me É, ouve? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Legal, deixa eu ver se você. Só fazer mais um teste. Veja se você ouve o retorno musical. Vamos ver. Tá. Ouviu? Não? Não, Eu acho que não vai funcionar. Não? não, tô ouvindo a tua voz bem, mas Não te ouvi, desculpe. a tua voz eu tô ouvindo bem. Ah, então, Mas, então não vai funcionar, infelizmente. Eu tinha preparado um retorno musical, mas eu acho que por conta de ter dois microfones, a interface sim. não funciona. Uma pena, mas eu canto a capela Não, claro, na claro. nossa Que live, não tem problema. maravilhoso. Jean, que gostaria de agradecer a tua presença aqui, mas antes de tudo, dar um esclarecimento, porque, como eu te disse antes do telefone, quem me auxilia sempre aqui nas lives é o meu irmão. Certo. Ele entende mais de tecnologia do que eu, e ele já tem mais de 60 anos. Nós não moramos juntos, então, em função disso, eu estou de máscara, até uma máscara personalizada do Divã Cultural. Ele também está aqui do meu lado, o Alex, Fantástico. tá bom? E é aquela coisa, né? Linda a Todas as medidas máscara. de segurança, mas para a gente ter esse momento super bacana aqui junto. É um prazer estar aqui Eu, com queria, você. eu também, meu amigo, olha, eu queria agradecer muito de coração a tua presença aqui. É uma honra ter você aqui. Honra é a É um dos minha. maiores expoente do canto lírico brasileiro e no âmbito internacional, a sua trajetória de vida, a sua trajetória artística, eu tenho certeza que todos vão se encantar pelo que a gente vai conversar aqui hoje. Grande prazer, Paulo Rogério. Bom, eu gostaria de começar essa live, quase todas as lives eu começo sempre pela infância, né? Coisa de psicólogo, psicanalista, né? Da Certo. infância vem tudo, né? E você teve o apoio de avós muito queridos, né? Que Sim, acolheram o seu dom sim, e deixaram. Oi, né? eu fui criado pelos meus avós. Os seus avós, né? E eles deixaram que o seu dom e o seu talento fluísse, né? Sempre incentivando você. Queria que você falasse um pouco dessa tua infância tão bonita em Barrinha e como você já improvisava na laje da sua casa, fazendo dela o seu palco. Bom, é sempre um prazer contar essa história, porque eu cresci em Barrinha, que é essa cidade pequenininha no interior de São Paulo, e a música na Uhum. minha casa era um hábito muito natural, né? Meu avô, que é um músico autodidata, tocava em festas, eventos da terceira idade, missas principalmente, eventos religiosos, né? Então eu Uhum. cresci nesse ambiente musical, tenho uma memória que eu sempre gosto de compartilhar, que é muito bonita, que é o meu avô sempre com uma mão e carregando o violão e a outra mão me levando pela mão até, Que né, a bacana. igreja e todos os lugares a gente normalmente ia se apresentar. E aí, então, quando eu saía da escola durante a semana, eu normalmente subia em cima do telhado, do banheiro, do fundo da casa da minha avó, É. né, onde tinha uma mangueira enorme, é uma memória muito gostosa essa. Tinha uma grande mangueira assim, e de lá de baixo, naquela sombra, eu ficava olhando para o céu e ficava cantando, e era muito gratificante. Assim, ficava sonhando, sonhei coisas muito boas, algumas se realizaram, devo dizer, né, Sim. de cima daquela laje, olhando para o céu e levando a música para o encontro da minha alma. Uhum. E quais eram as primeiras melodias? Quais as primeiras canções que você, criança, gostava de cantar nesse momento? Olha, para ser muito honesto, como eu cresci num ambiente muito católico, então as músicas religiosas eram as mais comuns, assim, né? Como, por Uhum. exemplo, Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Essa, sem dúvida, é uma das músicas que eu mais ouvia na minha casa, principalmente cantada pela minha avó, uma mulher muito afinada, né? Mas a música que realmente me colocou assim, digamos, no trilho para virar um cantor, inclusive na cidade, né? Foi uma música de Natal. A minha irmã, Gisele, que é 2 anos mais nova do que eu, nós dois Uhum. participávamos de um presépio ao vivo. E aí a Simone, grande cantora, inclusive, que eu a conheço, deixar aqui um Sim. beijo para Simone, que sou Uhum. admirador dela, cantamos juntos anos atrás.
E a Simone estava estourada com a música Então é Natal, que é uma versão do John Lennon, né? Happy John, Christmas, eu All This Is lembro, sim. Christmas. E a minha irmã Uhum. então sugeriu para a diretora do presépio do teatro que eu cantasse essa música porque eu sabia cantar e minha irmã dizia, olha, meu irmão tem a voz bonita e ele sabe cantar. Então a minha irmã foi a primeira pessoa que me descobriu como solista, Aham, digamos assim. E foi ali que tudo sim. começou. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E foi assim que tudo começou. E aí cantava sempre missas, casamentos, os teatros de representação de Vida de São João Batista, São Francisco, Nascimento de Jesus, Coroação de Nossa Senhora, enfim, tudo relacionado à Igreja Católica foi o ambiente onde eu mais me apresentei durante a minha infância e depois na escola, né, e cantando músicas infantis e cantando tem músicas de homenagem, como Ao Mestre com Carinho. Uma música que me marca muito foi uma música do Milton que eu cantei no Dia das Mães, que era Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. E por aí vai. Então essas são as primeiras Uma memórias obra-prima, que né? eu tenho da música, assim. E, por exemplo, o seu pai, ele toca violão, né? Meu Muito bem. avô, O seu avô, perdão. O acordeon também, né? A sim. sanfona. E quais foram as primeiras músicas que ele acompanhava você com o violão e com o acordeon? Com o violão sempre foram essas. Asa Branca, por exemplo, uma música que eu aprendi ainda Asa na Branca. escola. Quando eu olhei a terra ardendo, a fogueira de São João. Meu avô tocava isso no violão. Muitas dessas canções do cancioneiro popular, né? E também o hino nacional. Meu avô adora o hino nacional brasileiro. Então a gente estava sempre cantando. Tinha na contracapa da cartilha, tinha a letra do hino nacional. E meu avô estava Ah, sempre tocando o hino nacional e eu cantando assim. Então essas são as primeiras memórias assim, tipo, e depois sempre música da igreja, música da missa, música religiosa, né? Dai-nos a bênção, mãe, música de Nossa Senhora, principalmente, que ele é muito devoto. Esse foi um ambiente muito que me influenciou muito para a religiosidade assim, que foi o ambiente da minha uhum, casa, né? Sempre foi uma coisa mais espiritual mesmo. uhum. E você acha que esse ambiente da religiosidade auxilia muito o artista também na concentração? Olha, eu hoje, com 35 anos recém-completados, eu tenho certeza, eu passei já pela fase da vida em que questionava a espiritualidade, questionava a fé, questionava, né? Acho que até uma forma de revisar, né, as minhas próprias origens. E hoje, aos 35, eu tenho certeza que a espiritualidade é fundamental para algumas pessoas, né? Desde que você se abra, obviamente, para viver essa espiritualidade, Sim. né? Eu atualmente busco inúmeras formas de viver a espiritualidade, seja através do yoga, seja através da meditação, seja através de rituais, inclusive a ayahuasca, que eu tenho inclusive um contato muito direto e que eu tenho muita familiaridade e que me fez muito bem. Enfim, então cada um Uhum. tem uma maneira de encontrar e eu continuo indo na missa, continuo indo, quando eu vou encontrar com os meus avós, a gente vai para a igreja juntos, todo dia 24 de dezembro, eu tô lá cantando na missa de Natal. Eu realmente tenho uma conexão muito profunda com tudo que é espiritual, tenho muita devoção, muito respeito, principalmente, né? E respeito às diferenças, e eu sou, acho que, universalista. Então, sim, a espiritualidade é fundamental para a minha vida artística, para a minha criatividade e principalmente para a minha paz de espírito, para eu me manter, porque é uma profissão cheia de desafios, essa profissão que é a carreira Sim, artística, né? Então, o conforto espiritual, ele sem dúvida enriquece muito a vida daquele que está aberto para receber. perfeito. E eu estava vendo também na tua trajetória de vida, na adolescência, você chegou a ter uma banda de rock, né? Sim. Quer dizer, você foi aos pouquinhos descobrindo que o canto lírico estava querendo entrar ali, mas você estava num processo de autoconhecimento nessa época, né? É, Durante essa fase da banda de rock, quais eram os seus ídolos do rock e que música você tocava? É muito engraçado isso, porque essa banda, na verdade, ela começou porque o pai do baterista, eu era um apaixonado pelo filho tocando, né? E ele queria Aham, muito que o filho tivesse uma banda. Ele falou: "Eu vou financiar uma banda", comprou um instrumento para todos os músicos, porque ninguém podia que pagar, legal. ele podia, Aham, e me chamou para ser o vocalista. E a gente tocava em bares, tocava em choperias, enfim, eventos noturnos, né? E sim, aí que sim. eu comecei a gostar de rock, assim. Eu me lembro muito que tinha
uma música do Bruce Dickinson que chamava Tears of the Dragon, que é uma música, enfim, que os roqueiros adoram. Deep Purple, que eu não vou mais lembrar agora, enfim, o que cantar, mas estava sempre no repertório. Rock nacional, com artistas como Legião Urbana, Capital Inicial, né? Biquíni Cavadão, esses Biquíni grupos Cavadão. todos foram grupos que, enfim, passearam pela minha adolescência durante esse período na minha banda, assim. E a banda, na verdade, eu levava ela com gosto, assim, inclusive era rentável, ganhava um troco. Aham. E aí a música clássica, ela entrou por causa da banda, na verdade. O que foi que aconteceu? Hum. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar canto lírico, né? E com essa bolsa de estudos eu cheguei na minha primeira aula de canto e a professora então me disse que não entendia nada de rock and roll, que ela disse que Sei. nunca, que ela era uma cantora lírica, que ela era uma soprano e que eu não tinha muito o que fazer. E eu com a minha cabeça de, né, empreendedor, dizendo, olha, eu não posso Aham. pagar isso aqui, preciso ganhar essa bolsa, preciso estudar porque eu tenho muita curiosidade, inclusive em aprender essa coisa que eu faço com tanta facilidade. Que para mim, cantar era algo muito fácil, era algo muito genuíno. Mas eu queria Algo muito realmente. natural, né? Vem Era uma naturalmente. coisa natural, né? Eu queria realmente que aquilo se transformasse numa coisa de inteligência, né? De cultura, né? E Uhum. aí, então, eu disse para ela, olha, já que a senhora não entende nada de rock and roll, eu sei imitar o Pavarotti. E ela Hum. disse, mas como imitar o Pavarotti? Eu disse, olha, o Pavarotti não é aquele tenor grandão que canta em três tenores, que estava nas Olimpíadas. E ela disse, sim, então imita o Pavarotti para eu ouvir. E eu cantei um Sim. trechinho inventando as palavras em italiano de O Sole Mio, né? O Sole Mio, O Sole, falava O Sole Mio, O Sole Mio. E ela então percebeu que Sim. aquilo não era uma imitação, mas era a minha voz. E ficou surpresa, disse, olha, não é uma imitação. Quantos anos você tem? Eu tinha 15 para 16. Ela disse, isso Sim. não é uma imitação, isso é a tua voz, né? E eu acho que você merece estudar e aprender um pouco mais a respeito disso. E aí, então, eu comecei a frequentar esse conservatório de música, essa escola chamada Musical, que fica em Sertãozinho, no interior de São Paulo, com a Rosana Merino, que é essa soprano, que me iniciou no canto lírico, estudando uma área sacra do César Franck, que era Panis Angelicus, e depois uma música popular italiana, que ficou famosa na época na voz do Andrea Bocelli, que era Con te partirò. Foi assim que tudo começou, de brincadeira. Então, olha só, aproveitando esse assunto que a gente entrou agora, você poderia dar uma palhinha para a gente do Sole Mio, referente a essa história, e compartilhar? Claro. Bom, o Sole Mio. Che bella cosa, una giornata o sole, l'aria serena, ma tu sole più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Uau! Muito bom. E a outra canção também que é linda. O Conte Partiró, que tem uma história interessante antes de cantar, que eu vou te contar, que é a seguinte. Quando eu fui cantar a primeira vez essa música para um simpósio de educação, meses depois que eu estava estudando, tinha um púlpito em cima do palco e todo mundo falava por detrás do púlpito. Então eu entendi que eu também tinha que cantar por detrás do púlpito. Mas eu sou um homem muito alto, eu tenho 1,64 m, né? Uhum. E aí, então, quando eu cantei, muita gente ouvia a minha voz, mas pouca gente me via, porque eu era baixinho. Então, criou Sim, uma sim. surpresa quando eu saí de trás do púlpito. Foi aquela surpresa, aquela emoção, né? E a música é Con te partino, paesi che non mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò. Lindo, lindo. E de que forma você depois
adquiriu essa bolsa, né, de estudos em Sertãozinho foi através do contato dessa professora, né, como você Isso, mencionou para a gente, né? isso. Consciente da potência da sua voz e persistindo nos estudos, você se mobilizou para cursar música na Universidade de São Paulo. Durante esse período de muita luta, também teve de lidar com episódios de preconceito, né? Infelizmente, né? Como é que foi esse período para você, tanto de muita descoberta, como também de lidar com certas adversidades? Sim, eu entrei na Universidade de São Paulo e aí no curso de música a gente frequentava muitos festivais de música que não tinham necessariamente nenhuma ligação com a universidade, né? Era muito comum o Sim. indivíduo ir para festivais de música em cidades daqui do Brasil e até fora do Brasil, assim, durante as férias, né? Então eu frequentei alguns desses festivais. E num masterclass, numa aula específica, então, uma professora veio até mim e disse que eu não podia cantar porque não existia príncipe negro na ópera, né? E foi dramático, assim, porque eu era um jovem cheio de expectativas, cheio de perspectivas, né? Muito ingênuo, principalmente. Eu olho hoje, inclusive, para o fato de ter ingressado na Universidade de São Paulo, que é talvez uma das mais importantes da América Latina, né? E num curso que eu não tinha nenhuma experiência, não tinha vivido o que aqueles colegas tinham vivido, né? Então, eu entrei nesses festivais aí fora da faculdade sem muita experiência, sem muito jogo de cintura. A maioria das pessoas, algumas eram até mais velhas do que eu, tal. Então, Uhum. realmente foi um episódio que quase me fez de querer desistir, assim. Mas óbvio que tinha aí várias pessoas, entre elas a dona Júlia Guidi, que foi essa grande, né, mecenas e Uhum. hoje digo até uma mãe afetiva, né, que continuou me impulsionando, né, e a própria Universidade de São Paulo, assim, que sempre foi um berço para mim de grande suporte, de professores que me fizeram crescer muito, colegas que eu levei para a vida inteira. Então, esse festival eu não voltei, né, não quis mais ouvir a opinião Sim. dessa professora e segui a É. carreira, né, onde eu encontrei caminhos que se abriam para mim. E hoje, de novo, reitero que um pouco desse consolo e esse conforto espiritual faz a gente ter mais maturidade para olhar as coisas. A gente tem um caminho, né? Eu escolhi o É. meu caminho artístico, eu escolhi o meu caminho como ser humano, né? E me realizei de inúmeras formas, não só cantando óperas, como cantei, né, em temporadas Uhum. de teatro no Brasil, fora do Brasil, como também cantei outros repertórios. Então aquela professora estava completamente errada, porque eu não só cantei ópera, como cantei música popular, música de musical, jazz, música brasileira, francesa, gravei CD, enfim. Então, realmente, acho que o destino se encarregou de responder que ela estava completamente errada com a colocação dela. E eu faço desse episódio apenas um episódio de que é preciso não desistir, é preciso resistir e principalmente confiar em si mesmo. E a gente tentar, na medida do possível, né, todos nós, e quebrando esse racismo estrutural, né? Porque eu acredito que existam muitos profissionais como essa professora que ficam nas universidades, né, durante muito tempo e ninguém percebe porque não é uma coisa explícita, né? Ela não tem uma discriminação explícita, mas na hora de um comentário, né, ela traduz uma ideia totalmente equivocada, totalmente infeliz, né? E fruto de quê? De uma educação também extremamente cerceadora, né? De um pensamento verdadeiro, né? Com, Verdadeiro, quer dizer, ela acaba. Aí você, eu acredito que o teu choque se deu por causa disso. Antes dela fazer esse comentário, você devia ver até um valor intelectual nela. E depois desse comentário é como se caísse toda aquela consideração que você tinha por aquele ser humano, né? olha, eu sou uma pessoa que tenta olhar sempre com o olhar da resiliência, né? Eu Sim, aprendi sim. a ter o olhar da resiliência. Obviamente que eu não sou uma pessoa que vai defender um racista, obviamente que eu não sou uma pessoa que vai defender um homofóbico, né? Mas eu também tenho a capacidade de olhar que às vezes o outro está despreparado, né? Então, eu acho que Uhum, essa professora, eu espero que esse episódio, que repercutiu de grande forma, inclusive em mídia internacional, na BBC de Londres, uhum. enfim, tantas outras mídias, assim, eu espero que tenha servido para que ela pudesse repensar, né, Refletir mais, né? a postura, o comentário, né, e que ela não repita esse tipo de atitude, né, e que ela possa realmente entender que
não existe nada que pode impedir uma alma que está determinada a vencer na vida. Exatamente, exatamente. E agora eu tenho umas palavras aqui de um grande amigo seu, antes de eu revelar quem ele é, pelas palavras você já vai matar a charada. Abre aspas. Fiquei impressionado com o talento dele. E isso foi o começo de uma história que depois teve sequência 3 vezes em Nova York, onde empolgou o público cantando Villa-Lobos e Johann Sebastian Bach. Acho que ele escolheu como destino, com a ajuda dos avós, a música. E da música ele dá um exemplo para outros jovens do Brasil, certamente. Palavras do nosso grande maestro, João Carlos Martins. E a minha pergunta para você, em cima disso, Jean, é o seguinte: de que forma se deu o seu contato com o nosso querido maestro e qual a emoção de quando recebeu dele o primeiro convite para vocês trabalharem juntos, tendo você como solista da Orquestra Baquiana Filarmônica SESI São Paulo? Olha, o maestro, eu digo hoje com toda a certeza que o maestro é um divisor de águas na história do Brasil, na história da cultura, e especificamente da música clássica no Brasil, porque eu acho que ele vai ficar muito bravo que eu vou dizer isso, mas eu acho que depois de Heitor Villa-Lobos, o maestro João Carlos Martins talvez seja um desses maestros que mais conseguiu ajudar na democratização da música clássica nesse país, né? Sem contar toda a sua história brilhante, toda a sua trajetória brilhante já como pianista, toda a sua trajetória louvável como ser humano, né? De superação, né? Enfim, de se autodesafiar sempre, de nunca desistir, né? Então, para mim, eu já carrego o peso, né, positivo de ter o convívio com uma pessoa desse porte e ter, né, o apadrinhamento, porque o João Carlos se transformou num padrinho, né, de uma pessoa desse porte. E esse encontro ele aconteceu por causa de uma amiga nossa em comum, que na verdade é uma pessoa do meu ciclo familiar, né, que é a Mônica Bergamo, grande jornalista, né, e foi pedi a Mônica que me apresentasse ao maestro e ela disse que não podia, mas que se o maestro ligasse um dia, por alguma razão, ela então comentaria da minha existência. E para minha surpresa, o maestro ligou para ela para dar uma nota sobre um concerto que ele daria, né, uns dias depois. E então ela mencionou. E o maestro disse, olha, mande ele vir na minha casa, né? Sim. E aí o nosso primeiro contato se teve na casa dele, lá em São Paulo, né? E quando eu cheguei lá, ele disse, olha, vamos ouvir você cantar. Nome bonito parece que você tem, agora vamos ver se você canta bem, né? Sim. E aí o João Carlos entrou no piano e começou a tocar. E eu tenho muito fresca essa memória até hoje, né? Quando eu terminei, ele disse, olha, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra, né? E eu fiquei, uau! E cheguei no outro dia no Clube Pinheiros, um público de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Era um número que eu nunca tinha visto até então na minha vida, né? E depois daquele concerto, então, ele disse, olha, você vai virar bolsista da minha orquestra e você vai seguir comigo. E aí, então, eu cantei em todos os teatros do Brasil, fui a praticamente todos os programas de televisão, né, brasileiros e entrevistas, inclusive, para programas estrangeiros, né? Então, a visibilidade que o João Carlos me deu foi muito grande. Mas, principalmente, eu sempre menciono que a coisa mais importante que o João fez foi me dar perspectiva profissional, né? Porque num país onde a cultura é um desafio, ele não só me deu a oportunidade de mostrar o meu talento, como também de me valorizar como profissional, né? Então, eu trabalhei e fui, inclusive, uma época, fui funcionário da Fundação Baquiana, né, como cantor. Então, tem lá na minha carteira de registro. Se eu nunca mais for registrado na vida, terei na minha carteira de registro. Meu primeiro emprego foi como cantor, que foi a profissão da qual eu me formei, né, na faculdade. Então, parece uma grande bobagem dizer isso, mas os desafios de uma profissão como a carreira artística, às vezes, esses detalhes fazem muita diferença. Então, só tenho gratidão pelo João Carlos, assim, toda a visibilidade, todo o suporte, ter ido a Nova York por muitas vezes, inclusive numa dessas vezes ao Lincoln Center, né, no Weber Fisher Hall, que é o palco onde pisaram monstros sagrados como Pavarotti, Jesse Norman e tantos músicos populares como Frank Sinatra ou Josh Groban, enfim. É realmente
uma história escrita nas estrelas. E me corrija se eu estiver errado, parece que a sua primeira apresentação em Nova York foi no Lincoln Center, né? Isso, na minha primeira apresentação foi no Lincoln Center. Talvez seja um dos cantores brasileiros mais jovens a ter se apresentado É. naquele teatro, que é um dos 4 teatros mais importantes do planeta, né? Uhum. E você também ó, tem uma relação muito afetiva com a Itália, né? Você teve todo Sim. um período de formação. Fala um pouquinho dessa formação sua na Itália. Para contar essa história, Paulo, eu quero mencionar aqui a memória hoje de um outro grande maestro que nos deixou vítima do Covid esse ano, que é o maestro Sim, Martinho Lutero Galati de Oliveira, é né, que verdade. foi quem me abriu as portas desse país maravilhoso que é a Itália. O Lutero tinha um coro, que ainda existe, completa 50 anos, que é o Coro Luther King, né, e através do Uhum. Coro Luther King eu conheci, então, o outro coro que ele tinha em Milão, que era o Canto Suspeso, e lá conheci meu professor de canto, que é o Davide Rocca, e criei esse vínculo com a Itália. Morei em Milão, estudei em Milão, inclusive estudei com uma das grandes sopranos, né, italianas, que é a Luciana Serra, né, que é Uhum. famosa, inclusive, por interpretar o personagem A Rainha da Noite, né, da ópera Flauta Mágica do Mozart. Enfim, fui criando. Aí cantei em óperas, concertos, recitais, enfim, fiz inúmeras apresentações nos últimos 10 anos, eu já perdi as contas o número de vezes que eu me apresentei em Milão, especificamente, também em outras cidades como Vicenza, que inclusive fiz uma estreia mundial de uma ópera lá com uma companhia, Giampiero Valtinoni e um grupo enorme de alemães, etc. Enfim, eu criei realmente um vínculo muito afetivo, assim, tenho grandes amigos, tenho praticamente uma terceira família. Eu digo que eu sou marinheiro, eu tenho um amor em cada É, porto, um né? cara Tem uma por família em cada porto. E sem dúvida eu tenho uma grande família italiana, né? Amigos irmãos, enfim, pessoas que realmente fazem parte da minha história por inúmeros motivos, e entre eles o principal, que é o palco. Uhum. E com tantas apresentações pelo mundo, existe alguma sala de espetáculo, algum teatro no mundo que você gostaria muito de ter se apresentado lá e ainda não surgiu a oportunidade? Eu tenho sim, tem inúmeros teatros que eu nominaria, mas eu vou dizer um que eu tenho muita curiosidade, que é a Ópera de Sydney. A Ópera de Hum, Sydney é um lugar que eu realmente gostaria de um dia subir, né? Enfim, a Austrália tem cantores maravilhosos, talvez, né, uma cantora que eu posso nominar aqui, a Sutherland, né, que é enfim, um grande expoente do canto lírico, né, do século XX. Então, gostaria muito de me apresentar nesse teatro. quando a gente estava conversando, combinando essa live, você, entre as canções que você tinha escolhido, você escolheu My Way, que é um sucesso, foi eterno na voz de Sinatra. Claro que eu vou te pedir para você cantar My Way para a gente, mas por que, entre tantas canções do Sinatra, My Way tocou especialmente o seu coração? Olha, na verdade, essa música faz parte do meu repertório, né? Uhum, Teve uma época que eu trabalhava muito, fazíamos muitas apresentações com o maestro João Carlos Martins em eventos uhum, corporativos, enfim, inúmeros tipos de eventos, né? E aí ele me perguntou, olha, além de música clássica, que música você cantaria? E aí eu falei, My Way é uma música bonita. E aí passou, cantei uma vez, cantei 2 vezes e caiu no gosto do público, assim. Então, ah, foi por isso mesmo, assim, porque agrada o público. E eu, pessoalmente, tenho um apreço, porque a letra dessa música, de certa forma, é um resumo. Eu acho que esse ano, completando 10 anos de carreira, né, um ano tão atípico assim, né, é importante que a gente reflita, né? E eu aprendi, porque é muito difícil, eu aprendi principalmente a celebrar as pequenas vitórias ou as grandes vitórias, porque às vezes nesse caminho, nesse processo, né, de querer continuar e alçar voos, ir mais longe, a gente esquece às vezes de apreciar, né, os lugares por onde a gente esteve, as pessoas que a gente conquistou, né, enfim, as coisas que a gente viveu, né? Então, eu acho que essa música ela fala um pouco disso. E eu certamente, né, eu sou uma pessoa um pouco ousada, às vezes teimoso, né, os meus amigos sabem. Então tem um pouco do meu caminho, tem um pouco do meu jeito, assim. Então essa música ela traduz muitas coisas também. ok. Então, agora um pouquinho de My Way para a gente.
Yes, there were times, I am sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, but I stood tall and did it my way. E você recentemente, né, fez uma apresentação com o maestro, né, e também uma cantora lírica que você apresentou com você, com canções tanto da música erudita como também temas de cinema, né? Foi um grande sucesso, né? Quais os temas? Quem escolheu esse repertório? Como é que foi a escolha desse repertório que encantou tantas pessoas naquela noite? Esse repertório quem escolhe normalmente é o maestro, que é o diretor artístico, né, da orquestra, ele que é o responsável. Às vezes ele, né, ele tá sempre aberto para sugestões, né? Então, maestro, que tal essa música? Você já escutou essa música? Você gosta dessa música? Ele é uma pessoa muito aberta, mas, enfim, quem realmente decide o repertório é o diretor artístico, que é o maestro. E nas suas apresentações que eu tenho acompanhado, tanto no Facebook, né, no Instagram, você tem escolhas pessoais dessas músicas. E uma que me cativou muito foi Smile, né? Foi cantada pela primeira vez em tempos modernos, né? Do genial Charles Chaplin, né? De que maneira o Smile toca você, especialmente como artista, como ser humano? Olha, uma coisa curiosa, né, e até vou dizer um pouquinho egóica da minha parte dizer, né, todo mundo que comenta a respeito de me assistir cantar, diz sempre que eu canto sorrindo, né, que eu canto sorrindo, com os olhos brilhando e sorrindo. E eu acho que a alegria ela é mais do que um estado eufórico, é mais a alegria, o sorriso, ele é realmente uma manifestação da exuberância da nossa alma, né? A exuberância é um estado de espírito constante, né? De plenitude, né? De olhar a vida, seja as coisas negativas e as coisas positivas, mas sempre com essa exuberância, né? Que é essa capacidade de confiar na existência da vida, né? E eu acho que, como dizia o velho poeta, a tristeza é uma forma de egoísmo. É Né? verdade. Então o poetinha estava certo. Então é por isso que eu gosto tanto dessa música, porque eu acho que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor mais impossível de ser suportada, sempre vai existir um momento no seu dia que você vai ter um motivo para sorrir, né? Então é nesse momento que de repente a ponte que você precisa atravessar se abre e você passa para o outro lado, né? E nada melhor do que atravessar as dificuldades com um sorriso, né? Com um sorriso no rosto. Smile, você se lembra assim de algum dessas? Lembro, claro que sim. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile, though your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Oh, bravo! Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Né? Como você consegue captar a alma chapliniana com a sua voz? Obrigado.
Momentos também muito importantes. Você chegou a cantar também para o Príncipe de Mônaco, né? Teve uma Sim. apresentação. Como é que foi esse momento, assim, de você estar, além de cantar, você participou de todo um jantar com eles? Como é que é essa coisa que, de certa forma, nós plebeus, né, de fora, tem toda aquela mitologia que a gente observa, e você, de repente, estava ali participando desse conto de fadas moderno. Essa é uma história curiosa. Eu gosto sempre de pegar carona numa outra história que antecede a essa. Sim, A professora Júlia, quando me levou para a sua casa, né, e ajudou na minha formação, e eu morava na casa dela, né? E almoçava, jantava com a família. Enfim, ela tem 4 filhos, então as mesas de almoço era sempre uma mesa rodeada de gente, sempre tinha muita gente almoçando, sim. jantando na casa deles. Assim, ele é um médico, ela é uma professora. E brincando, ela sempre dizia: olha, Jean, eu vou começar a te dar aula de etiqueta, porque vai que um dia você se apresenta para a rainha da Inglaterra, ou para o príncipe de Opa! algum lugar, ou para o papa, né? E eu, na minha simplicidade, sempre dizia a ela: olha, dona Júlia, eu canto nos casamentos aqui, canto nos eventos, já tá bom, né? A minha perspectiva já mudou tanto, eu já estou feliz. E ela dizia: não, é necessário que você sonhe grande, que você queira mais, né? E aí, então, um dia eu estava em Hampi, uma cidade da Índia. Não me lembro se era Hampi ou Bangalore, uma das duas cidades indianas, Uhum. fazendo uma tour com um grupo italiano, o Requiem de Mozart. E então toca o meu telefone, uma moça brasileira, né? Me diz: olha, me deram seu telefone, eu gostaria de te convidar para uma noite de gala aqui em Monte Carlo. Eu disse: ah, mas o que se trata especificamente? Ela disse: olha, o príncipe está oferecendo esse jantar, ele é o anfitrião, né, um jantar beneficente, né, para uma fundação, e a gente gostaria que você viesse cantar uma música, né, e representar o Brasil. Enfim, eu fiquei muito surpreso, disse que sim. Ela disse: olha, e o príncipe depois vai dar um jantar e você é convidado. E eu sempre digo: não é que a dona Júlia estava certa? É, quer dizer, a intuição, né? O A caráter intuição foi visionário, boa. né? Foi Então tem uma boa. magia, obviamente, né? Nos dias de hoje, uma figura como príncipes, rainhas, são figuras diplomáticas, políticas, né? Mas para o menino do interior, como eu, né, que cresceu com perspectivas mais baixas, tem sempre um pouco de magia, tem sempre um pouco de beleza, tem sempre um pouco, né, de encanto poder contar um pouco dessa história, assim, porque ela tem mais do que o glamour de simplesmente jantar com uma autoridade como o príncipe de um país como o Mônaco, né? Como a cidade como Monte Carlo, mas principalmente de ver que os sonhos são possíveis, que eles são alcançáveis, né? À medida em que a gente se abre, à medida em que a gente, né, se permite, e principalmente que a gente se prepare para que eles possam vir até nós, porque não existe ditado mais É, perfeito do que cuidado com o que você deseja, aquilo pode virar realidade. claro, claro. E eu tinha um professor amigo meu que sempre dizia isso: Paulo, esteja sempre preparado, que a oportunidade não avisa quando vai bater a porta. Né? Se você Exatamente. estiver preparado, né? É muito isso. Agora, já é uma opinião minha, tá? Tudo que eu li sobre você antes de propor essa live, alguém já teve a ideia, que eu acho que é óbvia, se eu fosse um cineasta, escrever, eu já escrevo alguns contos lá, se não tiver ninguém que queira escrever, eu me apresento como voluntário. De roteirizar a história da sua vida para um filme, que incentivaria ainda mais os jovens talentos nesse país? Olha, eu me sinto muito honrado com essa pergunta, né? De ser cotado como ter a minha história de vida, né? Representada na tela É. grande, né? Uhum. Algumas pessoas já conversaram assim, mas nunca houve um projeto que de fato se concretizasse, né? Sim. Eu ainda tenho 35 anos, acho que tenho mais 35 pela frente no mínimo É, de trajetória, eu espero, né? E me abençoo para isso. sim. É, mas ficaria muito honrado, sem dúvida, né? Se isso acontecesse. E agradeço você, né, me usar como um exemplo para inspirar jovens. Eu acho que existe sim uma responsabilidade em realizar os nossos sonhos. Né? Eu sou um Uhum. homem negro de uma cidade pequena, criado por avós. Eu não tive nenhum contato com meu pai,
né? Sempre estudei na escola pública, então, Hum. mais do que a minha figura pessoalmente, se bem que a história tem a sua relevância, mas aqui o fator principal é a gente finalmente entender que a cultura, e principalmente no meu caso a música, é um instrumento de transformação social e de transformação Sim. humana, porque primeiro a música mudou completamente o meu patamar e as minhas perspectivas como profissional, né? Eu ingressei numa universidade que me deu um diploma e que eu tenho muito orgulho, e fui para o mundo estudar e conhecer e aprender outros idiomas, etc. E aí depois, como segunda chance, a música me deu a transformação pessoal, humana, né? Que Uhum. foi a sensibilidade, que foi aguçar coisas que eu tinha dentro de mim, que eu ainda não tinha descoberto, né? Então, acho que essa transformação que as artes, que a cultura, especificamente a mim, no meu caso a música, é capaz de proporcionar na vida de tantos indivíduos, e eu conheço centenas, né, para não dizer milhares, vou ser humilde e dizer centenas de histórias parecidas com a minha no Brasil, de gente que Uhum. talvez não tenha tido a mesma visibilidade, né, por uma Sim. ironia do destino, a gente não sabe o que Uhum. acontece, que uns têm mais, outros têm menos visibilidade, mas a história principal é que a música transformou a vida daquela pessoa, que a música realmente restaurou, transfigurou a vida daquela pessoa. Então, se um dia esse filme realmente for para a tela grande, que ele seja o exemplo não só para inspirar jovens a acreditarem nos seus próprios talentos e nos seus sonhos, mas também para ajudar a sociedade a finalmente se conscientizar da importância que é ter fomento para a cultura, da importância que Perfeito. é ter apoio, né, à cultura, e aí todos os tipos de cultura, artes plásticas, cinema, teatro, música, todos os estilos musicais, não necessariamente só um estilo. Enfim, eu acho que Sim. isso é o mais importante, né? Então, mais do que ser exemplo do que eu conquistei, eu quero que esse filme conte a história do quanto a música e do quanto a arte é capaz de transformar a vida das pessoas. Transformar todos nós, né? Exato. E talvez por isso você tenha se lançado em projetos, né? Muito, eu destaquei aqui um depoimento que você deu também que eu achei muito bonito. Você disse o seguinte: as pessoas têm certo receio porque acreditam que a música clássica está relacionada a palácios imponentes. A gente quer mostrar que não é assim. Somos só um instrumento, como você bem colocou agora, de transformação. Como um artista brasileiro que vive de sua arte, quer levar para o público aquilo em que acredito. Né? E você já teve algumas, agora recentemente, acho que foi esse ano, me corrija se eu estiver errado, você se apresentou com a Fafá de Belém, acho que em Belo Horizonte, né? Sim, foi a primeira E e única apresentação de 2020. é, Agora eu fiz né? a primeira apresentação pós-pandemia para o público, mas foi a minha primeira apresentação aberta ao público, né, em 2020, e foi a última porque depois entrou a pandemia. Fafá é uma amiga querida de muitos anos, conheci a Fafá de Belém porque nós fizemos um evento juntos na Sala São Paulo, depois passeamos em Nova York, ela, enfim, fui me assistir, enfim, tenho enorme carinho pela Fafá, e eu acho que esse encontro da música popular com a música clássica é um facilitador, né? É um grande facilitador, né? Acho que a gente precisa aprender a usar todas as ferramentas. E a Fafá é uma dessas cantoras que flerta com a música clássica também, já cantou inúmeras Sim, peças, né, eruditas de compositores brasileiros, né? Então, eu acho que esse instrumento de transformação para que a sociedade tenha contato com o que é belo, acho que a gente precisa, né, ter noção do que é belo, né, e ter é, contato com o que é belo, né? Ah, mas por que você está falando isso só para poder dizer que música só é bonito que é música erudita? Não, a arte é bela como um todo, né? Mas a é. complexidade que a música clássica às vezes oferece, digamos assim, ela às vezes afasta um pouquinho determinados indivíduos de diferentes classes, porque não é só, às vezes, o indivíduo que é menos beneficiado economicamente que tem Uhum. dificuldade, às vezes, em acompanhar um repertório erudito. Às vezes, o indivíduo que é muito abastado financeiramente também tem. Então, eu acho Tem que, muito aspecto emocional nisso também, né? exato, eu acho que existe aí um convite realmente para que você se abra a ouvir essa música, e ouvir essa música, né, primeiro com os ouvidos e com a emoção,
E depois, claro, com o intelecto, né, de entender que essa música Sim. ela vem de um processo que conta a história de um povo, né, que retrata costumes, que retrata hábitos, que retrata inúmeras coisas, né? E principalmente o universo das emoções, né? Porque é sempre tudo acaba no amor, né? E é lindo que acabe no amor. Então, eu acho que criar essas formas de aproximar o público são cada vez mais válidas, né? Eu espero que mais artistas se intimidem menos a fazer esse tipo de experimento, né? E convide e dê mais oportunidade para mais pessoas. Perfeito, já. E eu queria, não poderia deixar de citar também um evento que talvez tenha marcado particularmente você, entre tantos belos que você já viveu, e foi a apresentação para o Papa Francisco, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, em que você cantou para cerca de 3 milhões de pessoas. Como é que foi viver essa grandiosa experiência? Bom, eu comecei a nossa conversa, Paulo, dizendo que eu tinha uma banda de rock, né? É. Então eu diria que essa foi a minha maior experiência como rockstar na vida, foi ter cantado para o Papa, para um público de 3 milhões de pessoas e para mais de 50 milhões de pessoas, talvez mais até, né, que Acompanhando, acompanharam né, pelas TVs e enfim. Né? Eu comecei cantando na igreja, então ter cantado para a maior autoridade da Igreja Católica tem para mim uma simbologia afetiva, né? Me levou de volta à infância, me levou de volta às ruas da minha cidade, andando de mãos dadas com meu avô, que carregava o violão numa mão e me levava para cantar na igreja. E me ensinou o meu ofício, né? Eu sempre digo que eu sei fazer muitas coisas, mas o que eu sei fazer de verdade é cantar, né? Então, poder fazer aquilo que eu sei de verdade para um público tão grande, para uma importância tão grande como é a figura do Papa, e agora ainda mais conhecendo um pouco da sua história, eu simpatizo com inúmeras coisas com as quais o Papa fala nos seus sermões, nas suas homilias, né? Da Algumas das personalidade suas dele, né? causas, exato. Então, tenho grande simpatia e admiração pelo Papa Francisco. Então, certamente, esse foi um momento muito, muito significativo. E agora, olhando para trás, 7 anos depois, vejo o quanto isso foi marcante, o quanto isso foi importante. Eu ainda não tinha muita, como chama isso? Não tinha muita noção, né, do quanto isso acompanharia a minha trajetória, do quanto isso seria um cartão de visitas, inclusive, né? Porque muitas pessoas dizem, o tenor que cantou para o Papa, né? Então, que bom ser lembrado por uma coisa tão bonita e tão grandiosa e por uma causa tão nobre que era a Jornada Mundial da Juventude. Eu abraço a causa da juventude. Eu acho que nós precisamos olhar para os nossos jovens. Acho especificamente que o jovem tem sofrido muito com essa, como chama isso? Como eu poderia dizer? Banalização, né, da emoção. Acho que nos dias de hoje a gente está cada vez mais robótico, né? Então, eu acho que é importante que a gente preste um pouco mais atenção nos nossos jovens. E um individualismo muito egocêntrico. Não sei se você concorda comigo. Exato. O egocentrismo, né? A ditadura da beleza que faz tantos dos nossos jovens se suicidarem. O número de jovens que se suicida no Brasil e no mundo aumentou muito. Então, eu levanto realmente a bandeira que nós possamos cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles cresçam adultos livres, né? A gente tem que parar de enxotar, de encaixotar, de enquadrar demais, né? Deixa ele crescer, deixa o jovem crescer. Às vezes, o momento de ir para a universidade... Como livres pensadores. Às vezes, o momento de ir para a universidade não é o mesmo momento que o coleguinha dele. Às vezes, a profissão que você quer que ele siga não é a profissão que vai fazer ele ser feliz e transformar a vida e ser pleno e exuberante, né? Então, é importante que os pais olhem para os seus filhos, para os jovens, que a sociedade olhe para a juventude como uma forma de ser melhores, né? E não iguais àquilo que nós já somos. Perfeito. E agora, para fechar a nossa estou controlando aqui o tempinho que eu quero destinar os últimos momentos para a tua canção, né? 2 momentos, por exemplo, eu queria que você surpreendesse os nossos seguidores aqui com uma canção do teu repertório popular, que você gosta de ver e você nos premiasse com ela,
e um pedido muito especial no final, Nessun Dorma. Olha, é, eu gosto de muitas músicas. Gosto muito de, enfim. Mas eu vou cantar uma música que eu acho que traduz muito a minha própria profissão, que é uma canção do Milton Nascimento. E diz assim: há canções e há momentos, eu não sei como explicar, em que a voz é o instrumento e eu não posso controlar. Ela vai ao infinito, ela leva todos nós, e é um só sentimento na plateia e na voz. Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz. Eu não sei se quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momentos que se casam com canção, de fazer tal casamento vive a minha profissão. Uau! Muito lindo, muito lindo. E uma pergunta, você já teve a oportunidade de encontrar com o Milton e Nunca. surgiu alguma... Não? Nunca, eu tenho... Pô, É um deixa a dos tarefa para a sonhos. Fafá, hein? A Fafá tem que providenciar isso. É um dos sonhos. Eu gosto muito do Milton Nascimento. O Milton Nascimento é um marco na nossa cultura, né? Por muitos motivos, né? Pela inovação na forma de escrever música brasileira, pela sensibilidade, enfim, pela história de vida. A história de vida do Milton e a minha são muito parecidas, inclusive o Milton é filho adotivo, né? Enfim, eu tenho muita curiosidade, inclusive. Quem sabe um dia a vida nos faça um encontro. Se for musical, melhor ainda. Poxa, vai ser muito bonito. Já pensou você e ele? Me passe quando contar para já ficar na primeira fila. Isso aí. Bom, e Nessun Dorma, né? Voltamos ao Pavarotti. Desculpe? Voltamos ao Pavarotti. Voltamos ao Pavarotti. Ma la mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no. Sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà, ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Di le buonanotte tramontate stelle, all'alba vincerò, vencerò. Lindo, lindo. Muito obrigado, Jean, por esse momento. Muito obrigado. Agora, Jean, eu queria aproveitar, a gente ainda tem um tempinho, e é interessante até passar para as pessoas que estão nos assistindo, que você também é um professor ali, sempre com seus alunos. Você vai dar aula daqui a pouquinho. Sim, daqui a pouquinho depois vou da dar nossa aula live. E eu queria que você falasse um pouco desse curso que você está ministrando e como é que o jovem faz para se inscrever, se aproximar do teu talento. É um curso livre, na verdade, não tem idade, né? Eu atendo, na verdade, pessoas com mais de 15 anos, é o público que eu começo a trabalhar, né? As aulas são online, né? É um curso online, é uma experiência que eu comecei na pandemia e talvez seja por, enfim, um período curto, assim, né? Porque acredito que quando a nossa agenda voltar, então talvez eu não tenha o tempo hábil necessário para dar continuidade, mas por enquanto, quem quiser pode me procurar pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que é onde eu acesso mais, né? E
pode ter aula comigo. A gente bate um papo e a gente entende como é que eu posso auxiliar e, quem sabe, descobrir o novo tenor brasileiro, ou soprano, ou cantor popular, quem é que sabe. E como é que você está se vendo nessa questão, nessa posição de professor? Olha, é uma grande oportunidade você passar aquilo que você aprendeu. Eu estudei, né? Eu comecei a estudar com 15 anos, eu tenho 35, então são 20 anos de estudo, né? Na verdade, não vou aqui menosprezar o que eu aprendi com nenhum professor, mas cantar é um desafio, né? E às vezes é uma palavra que muda toda uma trajetória como cantor. E eu finalmente encontrei, depois de ouvir tantos professores queridos que eu amo e que eu agradeço tanto, né? Mas teve um específico que mudou completamente a minha forma de me relacionar com a minha própria voz e fez tudo ficar mais fácil, né? Então, finalmente poder compartilhar esse conhecimento, né, dos outros professores e desse, né, que mudou a minha forma de cantar para melhor, é muito gratificante. Eu espero realmente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis que, assim como eu, são apaixonadas pela voz, pelo canto. Perfeito, já. Bom, queria me despedir de você. Em primeiro lugar, te dando os parabéns, seu aniversário foi agora, Muito dia 20, obrigado. estou errado? Muito É dia 20, obrigado. né? Isso, Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência, né? Parabéns para você, muito sucesso cada vez mais, saúde, paz, que você continue a levar esse belo canto de amor para todos nós, para todas as gerações. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer. Você é uma pessoa formidável. Eu fiquei muito lisonjeado de fazer parte da tua live. Live badalada, cheia de pessoas ilustres que passaram por essa entrevista que eu assisti pelo teu Instagram. Quem está assistindo a live, depois vá até o canal do Paulo, conheça um pouco do trabalho dele, que é uma dessas pessoas que nos ajudam a continuar divulgando o nosso trabalho, divulgando as artes, divulgando a cultura e que merece, sem dúvida, o nosso apoio e a nossa gratidão. Uma boa semana para você. Muito obrigado, Jean. Até logo. Até logo, tchau.